Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 270 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam da representação para instauração de instância em dissídio coletivo e da execução de sentença. Nesse sentido, nos diz o artigo 871 da Consolidação das Leis do Trabalho, que sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deve entrar em vigor. Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, o tribunal pode estender a decisão da sentença normativa para outros empregados da mesma empresa e até mesmo para toda a categoria profissional representada pelos partícipes da movimentação para instauração de instância em dissídio coletivo dentro da jurisdição do próprio tribunal. Nos diz o artigo 872 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, celebrado o acordo ou transitada em julgada a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas nesse título. Portanto, a partir do momento em que houve a celebração de um acordo ou transitou em julgado a sentença normativa, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas nesse título, que é justamente da instauração de instância em dissídio coletivo. Continua a nos dizer o artigo 872 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentemente de outorga de poderes de seus associados, juntando a certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2º deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito
já apreciada na decisão. Então, tendo transitado em julgado e iniciada a sua vigência, tanto o acordo que foi firmado ou a sentença normativa, quando os empregadores deixarem de satisfazê-los, principalmente no pagamento de salários, e aqui quando nós entendemos que é o pagamento de salários, a ação respectiva, que é a ação de cumprimento, pode ser implementada no âmbito geral, ou seja, qualquer descumprimento que gere efeito financeiro ou mesmo social poderá ser motivação para uma ação de cumprimento. Não só a questão do pagamento de salários, mas todo aquele arcabouço do acordo ou da sentença normativa que vai ter interferência direta neste pagamento. Salários aqui nós vamos entender como remuneração, porque a CLT, como já vimos em nossas aulas anteriores, presta um desserviço muito grande à classe jurídica, tanto dos aplicadores quanto dos operadores do direito, ao confundir muitas vezes salário com remuneração. Nesse sentido aqui, nos levado a entender que quando ela fala pagamento de salários, entenda-se como pagamento de remuneração, que é aquele conjunto do salário mais outras vantagens previstas em convenção coletiva de trabalho, em acordo coletivo ou mesmo na própria lei. Portanto, quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, portanto, aqui temos o fenômeno da representação processual, que é dada pela lei aos sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados. Quer dizer, o sindicato pode, numa ação de cumprimento, representar toda a categoria profissional sem que haja necessidade de outorga de poderes de seus associados para tanto. Nesse sentido, eles têm que juntar a certidão de tal decisão, quer dizer, a certidão da sentença normativa ou do acordo que foi homologado, apresentar reclamação à junta ou juízo competente. Aqui cabe novamente aquele parênteses que nós temos feito durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que não existe mais a junta de conciliação e julgamento, desde que foram extintas as representações paritárias a todos os níveis na Justiça Especializada do Trabalho. Portanto, não existe mais a Junta de Conciliação e Julgamento, e estas foram substituídas pelas varas do trabalho, que estão sob a batuta de um único juiz togado responsável pelas mesmas. Portanto, não existe mais. E juízo competente, como aqui quis dizer a consolidação das leis do trabalho, seria naquelas hipóteses em que a administração da Justiça do Trabalho esteja voltada para um juízo da área civil, quando da inexistência de varas do trabalho, o que hoje é muito difícil pela organização judiciária da Justiça do Trabalho, que
que, em sua aplicação, apresenta vagas do trabalho afeitas a quase todos os municípios brasileiros. Nesta representação, nesta ação de cumprimento, é vedada, porém, o questionamento sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Portanto, não vai haver discussão sobre as cláusulas do acordo ou da convenção coletiva ou da sentença normativa. Apenas e tão somente haverá o pleito de cumprimento das obrigações estabelecidas nesses instrumentos. Nos diz o artigo 873 da Consolidação das Leis do Trabalho que, decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Aqui, a Consolidação das Leis do Trabalho oferece a oportunidade que, decorrido mais de um ano de sua vigência, poderá caber a revisão das decisões que fixarem condições de trabalho quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram. Portanto, somente na hipótese de modificação das circunstâncias das cláusulas que as ditaram, de modo que tais condições se tornaram injustas ou inaplicáveis, poderá haver a revisão das sentenças normativas ou das sentenças homologatórias de acordos ou convenções coletivas que fixarem condições de trabalho. Então, passado um ano, se essas condições ainda continuam justas e aplicáveis, não vai poder haver a revisão das decisões. Mas se elas se tornarem, por outro lado, injustas ou inaplicáveis, poderá ser fomentada a revisão das decisões neste sentido. Nos diz o artigo 874 da Consolidação das Leis do Trabalho que a revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Portanto, essa revisão poderá ser promovida pelo próprio tribunal que prolatou a sentença normativa. Poderá também ser efetivada através da Procuradoria da Justiça do Trabalho, dos sindicatos ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Portanto, é ampla a capacidade para promover a revisão das sentenças normativas ou dos acordos homologados perante a Justiça Especializada do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 874 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias. Portanto, quando essa iniciativa de revisão vier do próprio tribunal que prolatou a sentença normativa ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho, as associações sindicais e
o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias. É claro que esse prazo de 30 dias, com o avanço das ações reclamatórias de direito e outras ações que são privativas dos tribunais, poderá ser elastecido ante a impossibilidade de se cumpri-lo por falta de pauta. Mas, nesse sentido, os interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias. Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvidas também no igual prazo. Portanto, se a promoção for feita por uma das partes interessadas, as outras serão ouvidas também no igual prazo de 30 dias. Nos diz o artigo 875 da Consolidação das Leis do Trabalho que a revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Portanto, somente o tribunal que houver proferido a decisão é competente para julgar a revisão das sentenças normativas por ele prolatadas. E sempre será ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho neste sentido. E esta oitiva é obrigatória, portanto, se não houver a oitiva da Procuradoria da Justiça do Trabalho, será nulo o procedimento de revisão. Então, sempre que o tribunal que tiver proferido a decisão normativa promover a revisão da mesma, será obrigatoriamente ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, concluímos com esse artigo 875 os estudos sobre a instauração de instância em dissídio coletivo e passaremos agora, como foi discriminado no início dessa nossa aula, a promover os estudos a respeito da execução de sentença. Nesse sentido, nos diz o artigo 876, consolidado, que as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Aqui é importante fazer uma dissociação entre execução definitiva e execução provisória. A execução definitiva destina-se às decisões passadas em julgado, como é o tema inicial desse artigo 876 da Consolidação das Leis do Trabalho. E as execuções provisórias reportam-se àquelas que não tem havido recurso com efeito suspensivo, mas que ainda não transitaram em julgado. Portanto, nesse caso, a execução será sempre provisória e vai apenas e tão somente até a penhora. Também os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho. Termo de ajuste de conduta são aqueles termos acordados entre o Ministério Público do Trabalho e as empresas, no sentido de fazerem se cumprir as determinações
judiciais e legais, e quando estes não forem cumpridos, além dos poderão ser motivo de execução perante a Justiça do Trabalho. Também temos aqui a hipótese dos termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, que foi um mecanismo criado pela lei para tentar minimizar o número de ações na Justiça do Trabalho, que acabou não sendo efetivo porque após a decisão de que as comissões de conciliação prévia seriam apenas e tão somente de eleição pelas partes, não sendo obrigatório e nem podendo sê-lo, sob pena de impedir o amplo acesso à justiça previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, as comissões de conciliação prévia caíram praticamente em desuso e hoje não há mais quase nenhuma situação em que houve a submissão das lides a essas comissões de conciliação prévia e, portanto, os seus termos são muito raros. Mas se houver termo de conciliação perante as comissões de conciliação prévia, também será executado pela forma estabelecida nesse capítulo, quando os partícipes não cumprirem suas determinações. Nos diz ainda o artigo 876 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que a Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1º e no inciso 2º do caput do artigo 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Aqui temos a hipótese da aplicação da competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, que são as contribuições sociais cobradas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e também do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Portanto, esse é o teor do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de que trata esse artigo 876, que, resumindo, versa o artigo 876 da Consolidação das Leis do Trabalho, da competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício, ou seja, pela própria manifestação do juízo, sem a necessidade de que a parte assim o requeira, as contribuições sociais e seus acréscimos legais relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Então, tanto as parcelas previdenciárias estabelecidas em sentenças ou nos acordos homologados pela Justiça do Trabalho poderão ser executadas de ofício pelo juízo quando estas não forem cumpridas. Nos diz o artigo 877 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Portanto, a competência para a execução das decisões é do juiz, na verdade é do juízo ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Portanto, aqui é uma irregularidade que poderia ter sido assumida pela reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que a execução das decisões pertence ao juízo, não ao juiz ou ao presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Então, só tem competência para a execução das decisões o juízo ou o presidente do tribunal, aqui entendendo-se também o juízo da presidência do tribunal, não a figura do presidente do tribunal, que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Somente eles poderão promover a execução das decisões. Nos diz o artigo 878 da Consolidação das Leis do Trabalho que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Portanto, o artigo 878 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele traz um entrave à execução imediata das decisões, porque antes a execução era sempre promovida imediatamente pelo juízo, que manteria o processo em curso normalmente. Agora, a execução será promovida pelas partes interessadas e somente será permitida a execução de ofício pelo juízo ou pela presidência do tribunal nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado, situação muito difícil de acontecer, principalmente a nível de tribunal, porque os recursos são atos privativos de advogado e, portanto, a parte deverá constituir um profissional do direito para representar os seus interesses perante os tribunais, e a execução de ofício pelo juízo, ela é possível porque ainda vige, embora nós entendamos que seja uma situação que deveria já ter sido extinta, a reclamação no setor competente dos juízos, que são aquelas reclamações que a própria parte faz dentro daquilo que nós determinamos entender como jus postulante e que, na verdade, só existe atualmente no imaginário jurisprudencial e doutrinário, porque, na prática, quando chega-se na audiência de instrução, a parte
não tem, sem a presença de um advogado, condições de defender-se de forma efetiva, devendo, naquela fase instrutória, já ter contratado um profissional do direito para representá-la processualmente. E mesmo porque, em caso da necessidade de recurso, como já o dissemos, é ato privativo do advogado e a parte não pode recorrer ao tribunal por si só. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 270 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.